A noite estava caindo naquela estrada de terra batida quando Joaquim freou o caminhão de supetão, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo. Era uma moça buchuda, barrigona mesmo, sentada embaixo de um pé de jatobá na beira da rodagem. E o mais esquisito, 3 onças pintadas enormes faziam uma roda ao redor dela, como se tivessem vigiando a criatura. O homem, um cabra conhecido por ser desconfiado e que andava sempre na dele, sem se meter em confusão alheia, ficou ali parado um tempão, só espiando de longe através do para-brisa empoeirado. Tinha acabado de sair de Montes Claros com uma carga de café e seguia para Governador Valadares, mas aquela cena na beira da estrada mexeu com ele de um jeito que não dava para explicar. Era junho, uma sexta-feira de calor de lascar, e o sol que descia no horizonte pintava tudo de laranja e vermelho. Joaquim era daqueles que falava pouco, mas quando abria a boca era para dizer coisa com sustância. Tinha 52 anos, rosto curtido pelo sol da estrada, mãos calejadas de tanto segurar o volante. Gostava de trabalhar sozinho porque assim não tinha que dar satisfação para ninguém e carregava sempre um terço velho no bolso que a avó tinha dado antes de partir desse mundo, embora não fosse muito de reza. Mas o negócio dele era ser desconfiado demais, qualquer coisa estranha, e ele já ficava com o pé atrás. Tinha passado a vida inteira na estrada. Conhecia cada buraco, cada curva perigosa entre Minas e Bahia, mas nunca tinha visto nada que chegasse perto daquilo. Quando resolveu se achegar devagar, desligando o motor e descendo do caminhão com cuidado para não assustar os bichos, uma das onças levantou a cabeça e ficou olhando para ele com aqueles olhos amarelos brilhando na meia luz do entardecer. O coração dele bateu mais forte, o suor escorreu pela testa. Mas o bicho não avançou. Ficou ali, paradinho, como se tivesse entendido que o homem não ia fazer mal. A moça levantou o olhar e Joaquim viu que ela estava exausta, o vestido de chita todo sujo de barro seco e rasgado nas beiradas, os pés descalços, cheios de arranhões. Ela não falou nada no começo, só ficou observando ele se aproximar com passos lentos. E as onças continuaram ali, sem se mexer, mas alertas, as orelhas em pé. "Tá tudo bem, moça", ele disse baixinho, a voz rouca de quem passa o dia sem conversar com ninguém. "Não vou fazer nada, pode ficar tranquila. Só quero saber se a senhora está precisando de ajuda." A moça continuou calada, mas os olhos dela falavam por ela. Tinha medo ali, cansaço, desespero. A barriga era grande, devia estar no final da gravidez. Joaquim olhou para os lados, procurando algum carro, alguma casa por perto, mas não tinha nada. Só o cerrado, a estrada vazia e aquele céu ficando roxo. As onças não tiravam os olhos dele, mas também não mostravam os dentes, não rosnavam. Era como se tivessem numa espécie de trégua silenciosa. "Como é que a senhora veio parar aqui desse jeito?" ele perguntou, mantendo a distância. "Tem alguém vindo buscar? Precisa de médico?" Ela balançou a cabeça devagar, e quando finalmente falou, a voz saiu fraca, quase um sussurro. "Não tem ninguém vindo não, senhor. Não tenho para onde ir." Joaquim sentiu um aperto no peito. Não era homem de se envolver em problema dos outros. Tinha aprendido isso na vida dura da estrada. Já tinha visto gente precisando de ajuda antes e sempre seguiu viagem, porque sabia que parar podia significar encrenca. Mas tinha algo naquela moça, naqueles olhos cansados e naquela situação toda arretada, que mexeu com uma parte dele que achava que tinha morrido faz tempo. Talvez fosse porque ela parecia tão perdida, tão sem rumo, ou talvez fosse só a imagem dela ali, cercada por aqueles bichos selvagens que deviam ter atacado, mas não atacaram. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. Ele deu mais alguns passos e se agachou, ficando na altura dela. As onças se mexeram, tensas,
mas não avançaram. A senhora não tem medo desses bichos? Ele perguntou, admirado. Eles não vão me machucar, ela respondeu. E pela primeira vez um leve sorriso apareceu no canto da boca. Eles estão me protegendo? Joaquim não sabia o que pensar daquilo. Parecia coisa de história que o pessoal conta no boteco, daquelas que ninguém acredita direito. Mas estava ali, acontecendo bem na frente dele. Olha, eu conheço um lugar não muito longe daqui, ele disse depois de pensar um pouco. Uma casinha que fica abandonada faz tempo, mas tem teto, tem parede. A senhora não pode ficar aqui na beira da estrada desse jeito, com a noite chegando. A moça olhou para ele com desconfiança e Joaquim entendeu. Ela não conhecia ele, não tinha motivo para confiar. Eu não vou fazer nada de ruim, pode acreditar, ele falou, tirando o terço do bolso e mostrando para ela. Minha avó me ensinou que a gente tem que ajudar quem precisa. Não sei o que a senhora está passando, mas sei que aqui não é lugar para ficar. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ela concordou com a cabeça. As onças se levantaram quando ela se mexeu, acompanhando cada movimento. Joaquim ajudou a moça a se levantar, segurando o braço dela com cuidado, e caminhou devagar até o caminhão. Os bichos seguiram atrás, mantendo a distância, mas sem perder ela de vista. Quando ele abriu a porta do caminhão, eles pararam e ficaram ali observando. Eles vão embora agora, a moça disse, olhando para trás. Eles sabem que eu vou ficar bem, e foi exatamente o que aconteceu. As 3 onças deram meia volta e sumiram no cerrado, deixando só o barulho dos passos delas nas folhas secas. Joaquim balançou a cabeça, incrédulo, e ajudou a moça a subir no caminhão. Ela se acomodou no banco com dificuldade, a barriga atrapalhando os movimentos. Durante o caminho até a tal casa abandonada, que ficava uns 20 minutos dali, ela não falou quase nada. Joaquim também ficou calado, tentando processar tudo aquilo. A estrada estava cheia de buracos, e ele dirigia devagar para não sacudir muito ela. A lua já tinha nascido quando eles chegaram no lugar. Uma casinha de pau a pique meio caída, mas que ainda tinha o básico. 4 paredes, um telhado que não vazava muito, uma janela quebrada. Não é grande coisa, mas é melhor que a beira da estrada, ele disse, descendo e indo abrir a porta, que rangeu nos gonzos enferrujados. Tinha um cheiro de mofo, de lugar fechado faz tempo, mas pelo menos estava seco. Ele pegou uma lona que tinha no caminhão e estendeu no chão, improvisando um lugar para ela sentar. A moça entrou devagar, olhando tudo com aqueles olhos cansados. Obrigada, senhor, ela murmurou. O senhor não precisava ter feito isso. Joaquim deu de ombros, sem jeito com o agradecimento. Eu tenho que seguir viagem amanhã cedo, ele disse, mas vou deixar umas coisas aqui para a senhora. Tem água, tem bolacha, tem uma manta. Amanhã eu volto e a gente vê o que faz, ela concordou. E ele viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Não chora, não, ele falou, desconfortável com a emoção. Vai dar tudo certo. Mas enquanto voltava para o caminhão naquela noite, depois de deixar o pouco que tinha para ela, Joaquim não tinha certeza de nada. Não sabia por que tinha parado, não sabia por que tinha ajudado, não sabia o que ia acontecer dali para frente. Só sabia que tinha feito o que achava certo, mesmo sem entender direito o porquê. Na manhã seguinte, bem cedinho, ele voltou para casa com mais mantimentos que tinha comprado num posto. Encontrou a moça acordada, sentada perto da janela, olhando para o cerrado. A luz do dia mostrava melhor o estado dela. Muito magra, apesar da barriga grande, o rosto marcado pelo cansaço e pelo sofrimento. Joaquim deixou as sacolas no chão e se sentou num canto, mantendo a distância para não incomodar. A senhora está se sentindo bem? Ele perguntou. Ela assentiu. Melhor do que ontem. Obrigada de novo. Teve um silêncio constrangido. E então, Joaquim resolveu perguntar o que estava martelando na cabeça dele desde a noite anterior. Aquelas onças, como é que... A moça suspirou fundo antes de responder. Eu sei lidar com os bichos. Aprendi com uma benzedeira lá do lugar onde eu morava.
Ela me ensinou que os animais sentem quando a gente não tem maldade, quando a gente precisa de proteção. E eles respondem a isso. Joaquim coçou a barba por fazer, pensativo. E a sua família? Cadê o pai da criança? O rosto dela se fechou e ele viu a dor ali. Minha família me expulsou quando ficou sabendo que eu estava buchuda. O pai do menino sumiu e eles não quiseram bancar a vergonha. Me botaram para fora e disseram para eu não voltar nunca mais. O caminhoneiro sentiu raiva daquela gente que ele nem conhecia. Que tipo de família faz uma coisa dessas com uma moça grávida? Mas não falou nada, porque sabia que falar não ia mudar o que tinha acontecido. E o que a senhora pretende fazer agora? Ela olhou para a barriga, passando a mão com carinho. Não sei. Só sei que preciso cuidar do meu filho. O resto eu vou vendo conforme vai aparecendo. Joaquim ficou ali mais um tempo, organizando as coisas que tinha trazido, mostrando onde tinha deixado a água, a comida. Explicou que ia precisar viajar, que tinha entregas para fazer, mas que ia voltar sempre que pudesse. Ela agradeceu de novo, e ele saiu dali se sentindo esquisito, dividido entre a vontade de ajudar e o medo de se meter numa situação que não tinha controle. Os dias foram passando e virando semanas. Joaquim fazia as viagens dele, mas sempre dava um jeito de passar na casa abandonada, levando mantimentos, conversando um pouco com a moça. Ele descobriu que ela se chamava Dalva, tinha 23 anos e tinha crescido numa fazenda perto de Januária. A história dela era triste. Tinha se apaixonado por um rapaz que trabalhava na propriedade vizinha, ficou grávida e, quando o pai dela descobriu, expulsou o rapaz e depois expulsou ela também quando a barriga começou a aparecer. Joaquim foi se apegando àquela situação sem perceber. Começou a trabalhar mais horas para comprar as coisas que Dalva e o bebê iam precisar. Roupinha de criança, fraldas, remédios. O patrão da transportadora começou a reclamar que ele estava fazendo as entregas com atraso, que estava chegando cansado demais. Teve um dia que ele quase capotou o caminhão na estrada porque cochilou no volante. Foi um susto danado que acordou ele na hora, o coração quase saindo pela boca. Mas ele não conseguia parar de ajudar. Era como se tivesse encontrado um propósito que não tinha antes. Alguma coisa que fazia a vida dele fazer mais sentido do que só ir e vir naquela estrada sem fim. Dalva também foi se abrindo com ele, contando mais sobre a vida dela, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desandar. Foi numa dessas conversas, já no começo do segundo mês, desde que ele tinha encontrado ela, que Dalva contou sobre o dom que tinha com os animais. A minha mãe também tinha isso, ela disse, os olhos brilhando com a lembrança. Ela conseguia acalmar cavalo bravo, curar cachorro doente, até espantar cobra sem precisar matar. Mas meu pai achava aquilo coisa do capeta, dizia que era feitiçaria. Por isso ela nunca me deixou falar sobre isso na frente dele. Joaquim ouvia fascinado. E como é que funciona? Dalva deu de ombros. Não sei explicar direito. É uma coisa que a gente sente, uma conexão. Quando eu estava fugindo, sem saber para onde ir, passando fome e com medo, as onças apareceram. No começo eu fiquei apavorada, achei que ia ser o meu fim. Mas aí eu lembrei do que minha mãe dizia, que os bichos sentem o coração da gente. Eu fechei os olhos e pensei só em proteção, em cuidado com meu filho. E quando abri os olhos, elas estavam ali, quietas, me cercando, mas não me ameaçando. E elas ficaram a noite toda com você, a noite toda. Quando o sol nasceu, elas continuaram ali. Foi quando o Senhor apareceu. Joaquim balançou a cabeça, ainda impressionado. Nunca vi nada igual na minha vida toda. Eu também não, Dalva admitiu. Acho que foi coisa de proteção mesmo, sabe? Do meu filho, de mim. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas que são pra gente seguir vivo. A situação ficou complicada quando, na quinta semana, 2 mulheres apareceram na casa. Joaquim tinha acabado de chegar com mantimentos quando viu elas saindo de um carro velho, carregando sacolas. Ele ficou desconfiado na hora,
Mas as mulheres se mostraram amigáveis, dizendo que tinham ouvido falar de uma moça grávida que estava precisando de ajuda e queriam contribuir. Dalva ficou feliz com a companhia feminina. E Joaquim não quis estragar o momento dela. As mulheres, Dona Zélia e Dona Marlene, voltaram outras vezes, sempre trazendo coisas úteis, roupas, comida, até um colchão velho mais limpo. Mas Joaquim reparou que Dona Marlene fazia perguntas demais sobre Dalva, sobre de onde ela tinha vindo, quem era a família dela. Foi numa dessas visitas que ele descobriu algo que deixou ele com a pulga atrás da orelha. Dona Marlene era cunhada do seu Agnaldo, o dono da transportadora onde ele trabalhava, e ela começou a fazer perguntas sobre o caminhão dele, sobre as rotas que ele fazia, sobre quanto tempo ele passava na estrada. Joaquim não gostou daquilo nem um pouco. Quando ficaram sozinhos de novo, ele comentou com Dalva: "Cuidado com essa Dona Marlene. Ela está querendo saber coisa demais." Dalva tinha percebido também. "Ela fica perguntando sobre minha família, sobre as terras que meu pai tem. Acho que ela está querendo descobrir alguma coisa." "Que terras?" Joaquim perguntou surpreso. Dalva suspirou. "Meu pai tem uma propriedade grande, herança do meu avô. Quando ele me expulsou, eu não levei nada, mas tecnicamente eu ainda tenho direito àquelas terras. Sou filha única." Joaquim sentiu um frio na barriga. Isso muda tudo. Se essa mulher souber disso, pode querer se aproveitar de algum jeito. E foi exatamente o que começou a acontecer. Dona Marlene voltou na semana seguinte, dessa vez sozinha. Joaquim não estava lá. Tinha saído para fazer uma entrega em Teófilo Otoni e Dalva ficou sozinha com a mulher. Dona Marlene trouxe um bolo de fubá ainda quentinho e sentou na beirada do colchão, sorrindo daquele jeito que parecia simpático, mas que deixava Dalva com um aperto no peito. "Menina, você precisa pensar no seu futuro." A mulher começou cortando um pedaço do bolo. "Esse caminhoneiro está te ajudando agora, mas homem de estrada é assim mesmo, vai e vem, nunca fica. E quando o bebê nascer, você vai precisar de mais do que comida e teto. Vai precisar de dinheiro de verdade." Dalva mordeu o lábio, segurando a vontade de mandar a mulher embora. "Eu sei disso, Dona Marlene, mas por enquanto estou fazendo o que posso." A mulher se inclinou para frente, baixando a voz como quem vai contar um segredo. "Eu estava conversando com umas pessoas lá da cidade, e elas me falaram que sua família tem umas terras boas para lá de Januária. Terras que valem uma fortuna." "Você sabia disso?" O coração de Dalva disparou. "Sabia que aquilo ia aparecer uma hora ou outra. Sei sim, mas fui expulsa de lá. Não tenho mais nada a ver com aquilo." Dona Marlene balançou a cabeça, fingindo pena. "Mas você ainda é filha do seu pai, querida. Essas terras são sua por direito também. Se você quisesse, podia entrar com um processo, reclamar sua parte. Eu conheço um advogado que podia te ajudar com isso." Dalva sentiu o estômago revirar. "Não quero nada daquele lugar. Só quero cuidar do meu filho e seguir minha vida." A mulher insistiu mais um pouco, mas Dalva se manteve firme. Quando Dona Marlene finalmente foi embora, prometendo voltar em breve, Dalva ficou ali sentada, a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Sabia que aquela conversa não ia acabar bem, que a mulher tinha interesse nas terras e ia tentar arranjar um jeito de se meter nisso. Quando Joaquim voltou 3 dias depois, encontrou Dalva mais quieta que o normal. Ela contou tudo sobre a visita de Dona Marlene, sobre as perguntas insistentes. Joaquim ficou danado da vida, andando de um lado para o outro na casinha apertada. "Eu sabia que tinha coisa errada com essa mulher", ele resmungou. "Ela quer dar um jeito de botar a mão nessas terras, aposto o que for. Você não pode assinar nada, não pode fazer acordo nenhum com ela, tá me ouvindo?" Dalva concordou, mas a preocupação não saiu do rosto dela. "E se ela começar a espalhar onde eu tô? Meu pai pode vir atrás de mim." Joaquim parou de andar e olhou para ela. "Seu pai sabe que você tá grávida, te botou para fora. Por que ele ia querer te achar agora?"
Dalva engoliu seco. Por causa das terras. Se eu tiver um filho, esse filho também tem direito à herança. Meu pai não vai querer dividir nada com ninguém. A situação ficou ainda mais complicada quando 2 semanas depois, o patrão de Joaquim chamou ele para uma conversa. Seu Aguinaldo era um homem de cara fechada, dono de uma transportadora pequena, mas que dava conta do recado. Ele ficou olhando para Joaquim com aquela expressão de quem não está satisfeito. Joaquim, minha cunhada me contou que você está ajudando uma moça por aí. Isso está atrapalhando o seu serviço. Você tem chegado atrasado, tem faltado dias de trabalho. Não pode continuar assim. Joaquim sentiu a raiva subir, mas segurou. Com todo respeito, seu Aguinaldo, o que eu faço no meu tempo livre é problema meu. Minhas entregas estão sendo feitas, não estou devendo nada. O homem bateu na mesa. Estão sendo feitas com atraso e você está cansado demais, qualquer hora capota esse caminhão na estrada e aí eu vou ter que pagar a indenização. Ou você para com essa história de bom samaritano, ou eu vou ter que arranjar outro motorista. Joaquim ficou ali parado, o sangue fervendo nas veias. Sabia que precisava daquele emprego, que sem ele não ia ter como continuar ajudando Dalva. Mas também não ia deixar aquela moça na mão agora. Vou dar um jeito de não atrasar mais as entregas, ele disse por fim. Mas não vou abandonar quem precisa de mim. Seu Aguinaldo bufou, mas não insistiu mais. Joaquim saiu dali, sabendo que ia ter que fazer uma escolha difícil em breve. Não podia continuar trabalhando naquele ritmo, sem dormir direito, se acabando na estrada. Mas também não conseguia imaginar deixar Dalva sozinha. Foi nessa época, já chegando no 3º mês, desde que tinha encontrado ela, que Joaquim começou a procurar outro emprego. Conversou com outros donos de transportadora, perguntou em postos de gasolina, mas ninguém estava contratando. A crise estava apertando todo mundo, e motorista de caminhão com mais de 50 anos não era muito procurado, não. Uma noite, voltando cansado de mais uma viagem que tinha durado 2 dias sem parar, Joaquim passou na casa para ver como Dalva estava. Encontrou ela sentada no chão, chorando baixinho. O coração dele apertou. O que foi, menina? Tá sentindo dor? Dalva limpou as lágrimas com as costas da mão. Não é dor, não. É que eu fiquei pensando em tudo que aconteceu, em como eu cheguei até aqui. E fico com medo, sabe? Medo de não conseguir cuidar do meu filho. Medo de não ser boa mãe. Medo de tudo dar errado. Joaquim se sentou do lado dela, desajeitado com aquela demonstração de emoção. Você vai ser uma mãe boa, sim? Já está sendo, cuidando desse menino aí dentro, fazendo o que pode com o que tem? E não está sozinha, não. Eu estou aqui. Dalva olhou para ele, os olhos vermelhos. Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim? A gente nem se conhecia. Joaquim ficou em silêncio por um tempo, procurando as palavras certas. Eu também não sei direito. Acho que passei a vida toda só pensando em mim, na estrada, no trabalho. Nunca parei para olhar para o lado para ver quem estava precisando, e quando te vi ali, com aquelas onças, foi como se alguma coisa tivesse mexido lá dentro de mim. Uma coisa que eu achava que não tinha mais. Eles ficaram ali em silêncio, só ouvindo o barulho dos grilos lá fora. Foi quando Dalva começou a contar mais sobre o dom dela com os animais, sobre como a mãe tinha ensinado ela a usar as plantas para curar, a fazer lambedor para tosse, a preparar remédio para dor. Joaquim ouvia fascinado, vendo um lado dela que não conhecia ainda. Minha mãe dizia que todo bicho tem uma linguagem própria. Dalva explicou. A gente só precisa saber escutar. Ela me levava para o mato desde pequenininha, me mostrava as plantas, me ensinava os nomes, para que servia cada uma. Meu pai não gostava, achava que era perda de tempo, mas ela fazia escondido. E ela ainda está viva? O rosto de Dalva se fechou. Não sei. Quando meu pai me botou para fora, ela não fez nada para me defender. Só ficou lá, parada, olhando eu ir embora. Acho que ela tinha medo dele demais para me ajudar. Joaquim sentiu raiva daquela família de novo.
Que tipo de gente deixa a própria filha ir embora buchuda, sem nada, sem ninguém? Mas não falou nada, porque sabia que Dalva já estava sofrendo o suficiente sem ele ficar jogando mais sal na ferida. No quarto mês, aconteceu a primeira grande mudança que ninguém esperava. Joaquim precisou fazer uma entrega urgente em São Paulo, uma viagem que ia levar pelo menos 5 dias entre ir, descarregar e voltar. Ele ficou agoniado de deixar Dalva sozinha por tanto tempo, mas não tinha jeito. Antes de partir, deixou tudo que ela podia precisar: comida suficiente, água, remédios, lenha para fazer fogo. Fez ela prometer que se sentisse qualquer dor, qualquer coisa diferente, ia pedir ajuda para as vizinhas mais próximas, que moravam a uns 3 quilômetros dali. Dalva prometeu, mas os dois sabiam que ela não ia fazer isso. Tinha orgulho demais para pedir ajuda para quem ela mal conhecia. Joaquim passou aqueles 5 dias com o coração apertado, pensando nela o tempo todo. Dirigia mais rápido do que devia, pulava refeições para ganhar tempo, mal dormia nas paradas obrigatórias. Quando finalmente conseguiu voltar, era uma manhã de sábado ensolarada, e ele estava exausto, mas aliviado por estar de volta. Foi quando viu o carro parado na frente da casa. O mesmo carro velho de Dona Zélia e Dona Marlene. O estômago dele revirou. Desceu do caminhão correndo e entrou na casa sem bater. O que ele encontrou ali dentro deixou ele paralisado. Dalva estava sentada na cama improvisada, pálida, com Dona Zélia do lado, segurando a mão dela. E Dona Marlene estava conversando baixinho com um homem de terno que Joaquim nunca tinha visto. Quando todos se viraram para olhar para ele, Dona Marlene sorriu daquele jeito falso. Ô Joaquim, que bom que você chegou. Eu estava explicando para o doutor Berenice aqui a situação da Dalva. Ele é advogado, pode ajudar ela a resolver a questão das terras da família. Joaquim sentiu o sangue ferver. Que história é essa? Dalva, você tá bem? Dalva olhou para ele com os olhos arregalados, assustada. Eu não pedi nada disso, Joaquim. Elas chegaram aqui ontem dizendo que iam me ajudar, que tinham trazido um advogado para conversar comigo. O tal doutor Berenice, um homem magro de uns 40 anos, se adiantou com a mão estendida. Prazer, senhor Joaquim. Eu vim aqui a pedido da dona Marlene para explicar para a senhorita Dalva os direitos dela sobre a propriedade do pai. É uma questão simples, na verdade. Basta ela assinar uma procuração me autorizando a representar ela, e eu cuido de tudo. Joaquim não apertou a mão do homem. Dalva não vai assinar nada. Pode ir embora. Dona Marlene se levantou indignada. Joaquim, você não pode impedir a menina de ter o que é dela por direito. Essas terras valem uma fortuna. Ela pode vender e ter dinheiro para cuidar do filho dela direito, sem depender de caridade. Isso não é caridade, Joaquim respondeu, a voz baixa, mas firme. E se ela quiser ir atrás dessas terras, vai ser porque ela decidiu, não porque vocês apareceram aqui empurrando o advogado goela abaixo. O clima ficou tenso. O doutor Berenice guardou os papéis na pasta, visivelmente incomodado. Dona Marlene, talvez seja melhor deixarmos a senhorita pensar com calma sobre a proposta. Podemos voltar outro dia. Dona Marlene fuzilou Joaquim com o olhar, mas concordou. Foram embora, deixando um clima pesado no ar. Assim que o carro sumiu na estrada, Dalva desabou a chorar de novo. Eu estava com tanto medo, ela soluçou. Eles chegaram do nada, ficaram insistindo que eu precisava assinar aqueles papéis. Eu disse que queria esperar você voltar, mas Dona Marlene não parava de falar que você não ia poder me ajudar com isso, que só um advogado podia resolver. Joaquim se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos dela nas dele. Escuta aqui, Dalva. Eu não sei nada de lei, não sei nada de terra, mas sei reconhecer gente interesseira quando vejo. Essa dona Marlene quer alguma coisa, e não é te ajudar, não. Se você quiser ir atrás do que é seu, a gente acha um jeito direito de fazer isso. Mas não é assim, com essa gente aparecendo aqui querendo que você assine papel sem nem entender o que está assinando. Dalva concordou,
limpando as lágrimas. Eu não quero nada daquele lugar, Joaquim. Só quero que me deixem em paz. Mas a paz não durou muito. Uma semana depois, Dona Marlene voltou, dessa vez com uma notícia que deixou todo mundo de cabelo em pé. O pai de Dalva tinha descoberto onde ela estava e mandado um recado dizendo que ia buscar ela. Joaquim ficou desconfiado na hora. Como é que seu pai descobriu onde você está? Dona Marlene fingiu inocência, mas não enganou ninguém. Ah, essas coisas correm, né? Cidade pequena, todo mundo sabe de todo mundo. Deve ter sido alguém que te viu por aqui e foi lá contar. Mas Dalva e Joaquim sabiam a verdade. Tinha sido Dona Marlene quem tinha contado, e o motivo era claro agora. Se o pai de Dalva viesse buscar ela, ia querer resolver a questão das terras de um jeito ou de outro. E Dona Marlene e o tal advogado iam tentar se meter no meio para lucrar com isso de alguma forma. Joaquim tomou uma decisão naquela noite. Dalva não podia ficar ali. O pai dela era capaz de aparecer a qualquer momento e criar uma confusão danada. Ele precisava levar ela para outro lugar, um lugar onde ninguém ia achar. Conhecia um primo distante que morava numa cidadezinha do outro lado do estado, perto de Pouso Alegre. Fazia anos que não falava com ele, mas sabia que o homem era gente boa. Ligou para ele de um orelhão e explicou a situação sem dar muitos detalhes. O primo disse que podia receber eles por um tempo, sem problema. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Joaquim ajudou Dalva a subir no caminhão de novo. Ela estava com quase 7 meses de gravidez agora, a barriga enorme, os pés inchados. Levaram só o essencial, deixando o resto para trás. A viagem durou o dia inteiro, com Joaquim parando várias vezes para Dalva descansar, esticar as pernas e ir no banheiro. Chegaram na casa do primo quando a noite já tinha caído. Mário era um homem de uns 40 anos, casado, com 3 filhos pequenos. Recebeu eles com um sorriso e sem fazer muitas perguntas. Pode ficar o tempo que precisar, ele disse para Dalva. A gente se vira aqui. Joaquim passou 2 dias lá, ajudando a acomodar Dalva num quartinho nos fundos da casa, conversando com o primo, tentando pensar no que fazer dali para frente. Mas no 3º dia, recebeu uma ligação do patrão. Ou voltava para o trabalho imediatamente, ou estava demitido. Ele teve que fazer a escolha mais difícil da vida dele até ali. Olhou para Dalva, que estava sentada na varanda da casa de Mário, fazendo crochê com lã que a prima tinha dado para ela, e sentiu o peito apertar. Não queria ir embora, não queria deixar ela. Mas se perdesse o emprego, não ia ter como ajudar ela de verdade. Eu preciso voltar, ele disse, se sentando do lado dela. Mas eu volto sempre que puder, prometo. E qualquer coisa, você liga para o Mário e ele me avisa. Dalva olhou para ele com aqueles olhos que já tinham visto sofrimento demais para a idade que tinha. Eu sei, Joaquim. Você já fez demais por mim. Não precisa se preocupar mais, não. Mas ele ia se preocupar. Sabia disso. Durante toda a viagem de volta, sozinho na cabine do caminhão, só conseguia pensar nela, no bebê que ia nascer dali a uns 2 meses, em tudo que ainda podia dar errado. E tinha algo mais, algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. Tinha se apegado àquela moça e àquela criança que nem era dele, de um jeito que não esperava, de um jeito que mexia com tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Joaquim. Ele voltou a trabalhar na transportadora, fazendo as entregas com o corpo presente, mas a cabeça longe, sempre pensando em Dalva e em como ela estava se virando na casa do primo. Ligava toda semana de um orelhão diferente, sempre perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Mário dizia que sim, que ela estava bem, ajudando a esposa dele com os afazeres da casa, conversando com as crianças. Mas Joaquim sentia que alguma coisa não estava certa. Tinha uma coisa na voz de Mário que deixava ele incomodado, uma hesitação que não estava ali antes. Foi só no fim do 5º mês, quando finalmente conseguiu uma folga para ir visitar, que ele descobriu o que era.
Chegou na casa do primo num domingo de tarde, depois de dirigir a noite toda. Mário estava na varanda tomando uma cerveja, e o rosto dele fechou quando viu Joaquim descendo do carro que tinha alugado. Precisamos conversar, Mário disse antes mesmo de Joaquim cumprimentar. Vamos dar uma volta. O coração de Joaquim disparou. Dalva tá bem? O bebê tá bem? Tão sim, mas tem um problema. Vem, vamos andar um pouco. Eles caminharam até a pracinha do bairro. Um lugarzinho simples com uns bancos de madeira e um parquinho enferrujado. Mário acendeu um cigarro, deu uma tragada longa antes de falar. Semana passada apareceu um homem aqui perguntando se a gente conhecia uma moça grávida que tinha chegado de Montes Claros. Descreveu a Dalva direitinho. Minha mulher ficou com medo. Disse que não sabia de nada, mas o homem deixou um telefone e disse que se a gente soubesse de alguma coisa, era para ligar que tinha recompensa. Joaquim sentiu o sangue gelar. Deve ser gente do pai dela. Como é que eles acharam ela até aqui? Mário deu de ombros. Sei lá. Talvez aquela mulher, a dona Marlene, tenha espalhado mais do que a gente pensava. Ou talvez o pai dela tenha contratado alguém para procurar. O fato é que eles estão atrás dela, Joaquim. E eu não posso arriscar minha família nisso. Tenho 3 filhos pequenos, não posso ter confusão batendo na minha porta. Joaquim entendeu, mas doeu. Entendo, Mário. Eu vou tirar ela daqui, pode deixar. Só me dá uns dias para arrumar outro lugar. Mário jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Olha, eu gostei da menina. Ela é gente boa, trabalhadeira, ajuda minha mulher sem reclamar. Mas eu tenho responsabilidade com meus filhos primeiro. Não posso colocar eles em risco. Joaquim passou aquela noite na casa do primo, conversando com Dalva sobre o que tinha acontecido. Ela ficou pálida quando soube que alguém tinha aparecido procurando por ela. Meu pai não desiste fácil, ela disse, a voz tremendo. Ele deve ter ficado sabendo que eu tenho direito às terras e agora quer me achar para me fazer assinar alguma coisa, ou para me levar de volta e me manter presa lá até o bebê nascer. Por que ele faria isso? Dalva passou a mão na barriga, os olhos cheios de lágrimas. Porque se eu tiver esse filho longe dele, longe da família, ele perde o controle sobre mim. Mas se eu tiver o bebê lá, ele pode me obrigar a dar a criança para adoção. Ou pior, meu pai é um homem que não leva desaforo para casa. Para ele, eu desobedeci, trouxe vergonha para a família. Ele não vai deixar isso passar. Joaquim sentiu uma raiva surda crescendo dentro dele. Ninguém vai te obrigar a nada. Eu vou dar um jeito de te esconder direito dessa vez. Mas onde? Dalva perguntou desesperada. A gente não tem dinheiro, não tem para onde ir, e eu já tô de 7 meses, não posso ficar andando de um lado para o outro. Joaquim passou a mão no rosto cansado. Deixa eu pensar. Tem que ter um jeito. A solução veio de onde ele menos esperava. No dia seguinte, voltando para a casa do primo, depois de comprar umas coisas no mercado, Joaquim parou num posto de gasolina e encontrou um conhecido velho de estrada, um outro caminhoneiro chamado Zé Carlos, que ele não via fazia uns 5 anos. Os dois começaram a conversar, matando o tempo, e Joaquim acabou contando parte da história sem dar muitos detalhes. Zé Carlos ouviu tudo, balançando a cabeça. Rapaz, você se meteu numa encrenca feia. Mas olha, eu tenho uma irmã que mora lá perto de Muriaé, numa fazendinha pequena. O marido dela partiu faz uns 2 anos e ela vive sozinha lá com a filha de 12 anos. Lugar isolado, ninguém aparece lá quase. Se você quiser, eu posso falar com ela, ver se ela aceita receber a moça por um tempo. Joaquim sentiu uma pontinha de esperança. Você faria isso? Claro, rapaz. A gente é da estrada, tem que se ajudar. E minha irmã é gente boa, vai cuidar da moça direito. 2 dias depois, Joaquim estava colocando Dalva no caminhão de novo, levando ela para mais uma mudança. A viagem até Muriaé foi longa e cansativa, com Dalva sentindo contrações falsas que assustavam os dois. Paravam de meia em meia hora para ela respirar, para a dor passar.
A irmã de Zé Carlos se chamava Ivone, uma mulher forte de uns 50 anos, com mãos calejadas de trabalho na roça e um sorriso cansado, mas sincero. Recebeu Dalva com um abraço, levou ela para dentro da casa simples, mas limpa, mostrou o quarto onde ela ia ficar. "Pode ficar tranquila aqui, menina", Ivone disse. "Ninguém vem aqui, não. A gente vive isolado mesmo. E quando seu bebê nascer, eu mesma faço o parto se não der tempo de chegar no hospital." Dalva agradeceu com lágrimas nos olhos. Joaquim passou 3 dias lá, ajudando a arrumar as coisas, conversando com Ivone sobre os cuidados que Dalva ia precisar. Quando chegou a hora de ir embora de novo, foi ainda mais difícil que da primeira vez. "Eu volto mês que vem", ele prometeu para Dalva, segurando a mão dela. "E qualquer coisa, a Ivone tem meu telefone. Você não está sozinha." Dalva forçou um sorriso. "Eu sei. Vai com Deus, Joaquim. E obrigada por tudo." A viagem de volta foi pesada. Joaquim chegou em casa, na pensão onde morava, e caiu na cama exausto, mas não conseguiu dormir direito. Ficou rolando de um lado para o outro, pensando em tudo que tinha acontecido, em como tinha se metido naquela situação toda sem nem perceber. No trabalho, as coisas continuaram tensas. Seu Agnaldo tinha descoberto, através da cunhada Dona Marlene, que Joaquim tinha levado Dalva embora da casa abandonada e não gostou nada. Chamou ele de novo para uma conversa particular. "Você tá me desrespeitando, Joaquim. Eu te avisei para parar com essa história, mas você não me ouve. Tô te dando mais uma chance porque você é bom motorista, mas é a última. Se eu souber que você tá se metendo nisso de novo, você tá na rua." Joaquim engoliu seco. "Sim, senhor." Mas por dentro estava fervendo. Sabia que seu Agnaldo estava mais preocupado com a cunhada do que com o serviço. Dona Marlene devia ter enchido o saco dele, falando da moça que fugiu, das terras que ela podia ter lucrado, de como Joaquim tinha atrapalhado os planos dela. Foi nessa época, entrando no 6º mês, desde o dia em que tinha encontrado Dalva, que Joaquim começou a sentir o peso de tudo aquilo. Estava cansado, emagrecido, não dormia direito. As mãos tremiam no volante às vezes, e ele tinha que parar na beira da estrada para respirar fundo, para se acalmar. Uma noite, voltando de uma entrega, ele parou num boteco de beira de estrada para comer alguma coisa. Sentou no balcão, pediu um prato de feijão tropeiro e uma cerveja. O dono do lugar, um senhor de cabelo branco, puxou conversa. "Tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas, amigo." Joaquim deu um sorriso cansado. "Mais ou menos isso mesmo." O velho limpou um copo, filosofando. "A vida é engraçada. A gente acha que tá levando ela, mas na verdade é ela que tá levando a gente. Você tá fazendo o que precisa fazer ou o que os outros esperam que você faça?" A pergunta pegou Joaquim de surpresa. Ele ficou ali, mastigando o feijão tropeiro, pensando. O que ele estava fazendo? Estava ajudando Dalva porque achava certo, porque não conseguia deixar ela na mão. Ou estava fazendo isso por outro motivo, algo que ele não queria admitir? "Tô fazendo o que acho certo", ele respondeu por fim. O velho assentiu. "Então segue em frente, rapaz. O que é certo nunca é fácil." Joaquim voltou para a estrada com aquelas palavras martelando na cabeça. Passou as semanas seguintes trabalhando feito louco, fazendo hora extra, pegando as viagens que ninguém queria. Juntou um dinheiro bom e mandou metade para Ivone, para ajudar com as despesas de Dalva. Quando finalmente conseguiu folga para ir visitar de novo, já era final do 7º mês. Encontrou Dalva enorme, a barriga parecendo que ia estourar a qualquer momento. Mas ela estava bem, mais tranquila do que tinha visto ela em muito tempo. Ivone tinha cuidado dela direitinho, fazendo comida boa, dando chá de ervas, conversando para passar o tempo. "Joaquim", Dalva chamou ele uma tarde, os dois sentados na varanda vendo o sol se pôr. "Eu queria te pedir uma coisa. Pode falar. Se acontecer alguma coisa comigo quando o bebê nascer, eu quero que você cuide dele. Não deixa meu pai levar meu filho." O coração de Joaquim apertou.
Não vai acontecer nada com você, Dalva. Ela balançou a cabeça. A gente nunca sabe. Minha mãe quase não sobreviveu quando eu nasci. E eu tô sozinha aqui, longe de tudo. Se acontecer alguma coisa, promete que você cuida do meu filho? Joaquim pegou a mão dela, apertou de leve. Eu prometo. Mas você vai ficar bem, vai ver. Dalva sorriu, mas os olhos dela estavam molhados. Obrigada por tudo, Joaquim. Você foi a única pessoa que não me abandonou quando eu mais precisei. Eu nunca vou esquecer isso. Joaquim não sabia o que dizer. Ficou ali, segurando a mão dela, sentindo o peso daquela promessa que acabava de fazer. Uma promessa que ia mudar a vida dele para sempre, de um jeito que ele ainda não sabia direito. Naquela noite, deitado no quartinho que Ivone tinha arrumado para ele, Joaquim ficou pensando em tudo. Em como tinha encontrado Dalva cercada por onças, em todas as voltas que a história tinha dado, em como ele tinha se envolvido de um jeito que nunca imaginou. E pela primeira vez em muito tempo, pensou na vida que tinha vivido até ali. Uma vida na estrada, sempre sozinho, sem se apegar a ninguém, sem deixar ninguém se apegar a ele. Mas agora tinha Dalva. Tinha um bebê que ia nascer. Tinha uma responsabilidade que não era dele de sangue, mas que tinha virado dele de coração. No dia seguinte, antes de ir embora, Joaquim conversou com Ivone sobre o parto. A mulher explicou que já tinha feito vários partos, que sabia o que fazer, mas que se desse tempo iam levar Dalva para o hospital da cidade. Joaquim deixou dinheiro extra para isso. Fez Ivone prometer que ia ligar para ele assim que o bebê nascesse. A viagem de volta foi ainda mais pesada que as anteriores. Joaquim estava com um pressentimento ruim, uma sensação de que alguma coisa ia dar errado. Tentou ignorar, mas a sensação não passava, e ele tinha razão em se preocupar. Porque na semana seguinte, enquanto estava fazendo uma entrega em Belo Horizonte, recebeu uma ligação urgente. Era Ivone, a voz aflita. Joaquim, você precisa vir aqui agora. Apareceu um homem procurando a Dalva. Ele está dizendo que é o pai dela. O sangue de Joaquim gelou. Como é que ele achou ela? Não sei. Mas ele está aqui batendo na porta dizendo que não vai embora sem a filha dele. E tem mais. Ele trouxe Dona Marlene junto. Joaquim sentiu a raiva explodir. Aquela mulher maldita tinha vendido a localização de Dalva para o pai dela. Provavelmente recebeu uma grana boa por isso. Ele largou a entrega no meio, sem nem avisar o patrão, e saiu dirigindo feito louco na direção de Muriaé. Mas quando chegou lá, 4 horas depois, a situação era pior do que imaginava. O pai de Dalva, um homem grande de uns 60 anos, cara de poucos amigos, estava na varanda conversando com a filha. Ou melhor, estava gritando com ela enquanto Dalva chorava, as mãos na barriga. Joaquim desceu do caminhão sem desligar o motor. Sai de perto dela. O homem se virou, avaliando Joaquim de cima a baixo. Quem é você para me dar ordem? Essa aqui é minha filha. Tô levando ela para casa. Ela não vai a lugar nenhum se não quiser. Joaquim disse, a voz firme apesar do coração batendo descompassado. Dona Marlene apareceu de dentro da casa, com aquele sorriso falso. Joaquim, não se meta nisso. É assunto de família. Você vendeu ela. Joaquim cuspiu as palavras. Recebeu dinheiro para contar onde ela estava. Que tipo de pessoa faz isso? Dona Marlene perdeu o sorriso. Eu fiz o que era certo. Ela é filha dele. Ele tem direito de saber onde ela está. O pai de Dalva deu um passo na direção de Joaquim. Minha filha vai voltar comigo e você não vai fazer nada para impedir. Ela vai ter esse bebê na minha casa, onde eu posso vigiar ela direito. Dalva se levantou trêmula. Eu não vou, pai. Não vou voltar para lá. Você vai sim. A voz do homem era de gelo. E depois que o bebê nascer, a gente resolve o que fazer com ele. Foi quando Joaquim entendeu tudo. O pai de Dalva não queria ela de volta por preocupação paterna. Queria controlar a situação, controlar o neto, provavelmente para usar isso de algum jeito contra ela, para garantir que ela não fosse atrás da herança. Não vai rolar, Joaquim disse. Ela fica aqui, o homem avançou.
Mas Ivone apareceu na porta com uma espingarda velha nas mãos. Na minha propriedade quem manda sou eu, e eu tô dizendo que vocês vão embora agora, antes que eu chame a polícia. O pai de Dalva hesitou, olhando para a espingarda. Dona Marlene puxou ele pela manga. Vamos embora, seu Geraldo. A gente volta com ordem judicial. Aí não tem como eles impedirem. Os dois foram embora, mas a ameaça ficou no ar. Joaquim sabia que aquilo não tinha acabado, que ia ter mais confusão pela frente. E o pior de tudo, Dalva entrou em trabalho de parto naquela mesma noite, 2 semanas antes do previsto, o susto e o estresse tendo acelerado tudo. A noite foi a mais longa da vida de Joaquim. Dalva gritava de dor no quarto, com Ivone cuidando dela, dando ordens para a filha buscar água quente, toalhas limpas, enquanto ele ficava na sala, andando de um lado para o outro, o coração apertado. Cada grito dela era uma facada nele, cada gemido de dor fazia ele se sentir impotente, inútil. Ivone saiu do quarto por volta das 3 da manhã, limpando as mãos num pano. A coisa tá complicada, Joaquim. O bebê tá atravessado. Eu tentei virar, mas não tô conseguindo. A gente precisa levar ela para o hospital agora. Joaquim não perdeu tempo. Pegou Dalva no colo, com cuidado para não machucar, e colocou ela no banco de trás do caminhão, com Ivone do lado segurando ela. A corrida até o hospital da cidade foi desesperada, com Joaquim dirigindo o mais rápido que podia, sem deixar o caminhão capotar nas curvas. Quando chegaram no pronto-socorro, já eram quase 4 da manhã. Os médicos levaram Dalva correndo para a sala de parto, e Joaquim ficou ali, na sala de espera, com Ivone do lado, os dois sem falar nada, só esperando. As horas passaram devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. Joaquim rezou naquela sala de espera fria e sem vida. Pela primeira vez em anos, rezou de verdade, segurando o terço da avó, pedindo para ela ficar bem, para o bebê ficar bem. Foi quase meio-dia quando a enfermeira finalmente saiu. "O senhor é o pai?" Joaquim hesitou, mas Ivone respondeu por ele. "É sim, ele é o pai." A enfermeira sorriu, cansada, mas feliz. "Parabéns, é um menino. E a mãe tá bem. Precisou de uns pontos, mas vai ficar boa." Joaquim sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Quando conseguiu entrar no quarto para ver Dalva, ela estava pálida, exausta, mas tinha um sorriso no rosto. E nos braços dela, embrulhado numa manta azul, estava um bebezinho pequeno, de olhos fechados. "Quer segurar ele?" Dalva perguntou, a voz fraca. Joaquim nunca tinha segurado um bebê na vida. Ficou com medo de machucar, mas pegou o menino com cuidado, sentindo o peso leve nos braços. O bebê abriu os olhinhos, olhou para ele e alguma coisa dentro do peito de Joaquim se quebrou, de um jeito que ele não sabia explicar. "Ele é perfeito", Joaquim murmurou. "O nome dele é Pedro", Dalva disse. "Pedro Joaquim." Joaquim olhou para ela, surpreso. "Você tem certeza?" Ela concordou, os olhos cheios de lágrimas. "Você merece." Você foi mais pai para ele antes mesmo dele nascer do que o verdadeiro pai algum dia foi. Joaquim ficou ali, segurando aquele bebezinho, sentindo uma responsabilidade maior do que qualquer coisa que já tinha sentido na vida. E foi naquele momento, naquela sala de hospital cheirando a desinfetante, que ele entendeu que tinha se tornado pai de verdade, não de sangue, mas de coração. Os 3 dias seguintes foram tranquilos. Dalva se recuperou bem, e Pedro era um bebê calmo, que chorava pouco e dormia bastante. Joaquim ficou ali o tempo todo, ajudando no que podia, aprendendo a trocar fralda, a dar banho, a embalar o menino quando ele chorava. Mas a paz não durou. No 4º dia, quando Dalva recebeu alta e eles estavam se preparando para voltar para a casa de Ivone, apareceu no hospital um oficial de justiça com uma ordem. O pai de Dalva tinha entrado na justiça pedindo a guarda do neto, alegando que a filha não tinha condições de criar a criança. Joaquim ficou furioso. "Isso é absurdo! Ela tem todo o direito de criar o filho dela." O oficial de justiça deu de ombros. "Eu só tô cumprindo ordem.
A senhora vai ter que comparecer numa audiência semana que vem. Até lá, o bebê fica sob custódia provisória dos avós. Não! Dalva gritou, apertando Pedro contra o peito. Vocês não vão levar meu filho. Foi um tumulto danado. Ivone tentou acalmar Dalva. Joaquim discutiu com o oficial, mas no final não teve jeito. Eles tinham que seguir a lei. O oficial explicou que se eles não entregassem o bebê voluntariamente, a polícia ia ser chamada e a situação ia piorar. Dalva chorava desesperada, ou agarrada ao filho. Joaquim sentiu uma impotência que nunca tinha sentido na vida. Não podia fazer nada, não tinha poder para impedir aquilo. Mas aí Ivone teve uma ideia. "Espera aí", ela disse para o oficial. "A gente precisa de um advogado antes de fazer qualquer coisa. Isso aqui não pode estar certo. Tirar um bebê recém-nascido da mãe desse jeito." O oficial suspirou. "A senhora pode entrar com recurso, mas até sair a decisão, a ordem está valendo." Joaquim tomou uma decisão rápida. "Dalva, me dá o Pedro. Eu vou levar ele para um lugar seguro até a gente resolver isso." Antes que alguém pudesse protestar, ele saiu do hospital com o bebê, entrou no caminhão e saiu em disparada. O oficial gritou atrás dele, mas Joaquim não parou. Sabia que tinha acabado de fazer uma coisa que podia dar cadeia, mas não se importava. Não ia deixar aquele bebê ser levado para o pai de Dalva. Dirigiu sem parar por horas, sem saber direito para onde estava indo, só querendo distância. Pedro chorou no começo, mas depois dormiu, embalado pelo balanço do caminhão. Joaquim parou num posto de gasolina isolado, comprou leite e mamadeira, deu para o menino. As mãos dele tremiam enquanto preparava a mamadeira, mas conseguiu fazer tudo certo. Ficou ali no posto por um tempo, pensando no que fazer. Sabia que não podia voltar para Muriaé, que provavelmente já tinham dado queixa dele na delegacia. Tinha se tornado um fugitivo, e tudo por causa de um bebê que nem era dele de sangue. Mas quando olhou para o Pedro dormindo no banco, embrulhado na manta azul, soube que tinha feito a coisa certa. Aquele menino era dele agora, de um jeito que ia além de papel ou lei. Era dele porque ele tinha escolhido ser pai dele. Passou os dias seguintes se escondendo, mudando de cidade em cidade, sempre com medo de ser pego. Ligou para Ivone de um orelhão e descobriu que Dalva estava desesperada, que o pai dela tinha ido na justiça pedindo a prisão de Joaquim por sequestro. A situação tinha virado um circo completo. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Uma semana depois da fuga, Joaquim recebeu um recado através de Ivone. O verdadeiro pai de Pedro tinha aparecido. O rapaz que tinha engravidado Dalva e sumido no mundo tinha voltado, trazendo provas de que tinha sido expulso da região pelo pai dela, de que tinha tentado procurar Dalva, mas não tinha conseguido. O nome dele era Lucas, um rapaz de 26 anos, magro, de olhos arregalados e jeito nervoso. Ele tinha ido até Ivone procurando por Dalva, e quando soube de toda a confusão, ficou desesperado. Ivone tinha contado para ele onde Joaquim estava escondido, e Lucas tinha ido atrás dele. O encontro dos dois foi tenso. Joaquim olhou para o rapaz com desconfiança, segurando Pedro com força. "Quem garante que você não vai sumir de novo?" Lucas tinha lágrimas nos olhos. "Eu nunca quis sumir. O pai da Dalva me ameaçou. Disse que se eu não saísse da região ele ia acabar comigo. Eu era novo, tinha medo. Achei que ele ia machucar ela também se eu ficasse. Então fui embora, mas nunca parei de procurar ela. Juntei dinheiro trabalhando em São Paulo. Voltei assim que consegui. E agora descubro que ela teve meu filho e que está passando por tudo isso." Joaquim quis acreditar nele, mas não era fácil. "Como é que você vai provar que está falando a verdade?" Lucas mostrou uns papéis. "Eu tenho registro de boletim de ocorrência que fiz na época, quando o pai dela me ameaçou. Tenho mensagens antigas tentando falar com a Dalva. Tenho tudo guardado." Joaquim olhou os papéis e viu que o rapaz estava falando a verdade. Sentiu o peito apertar, porque sabia o que isso significava. Se Lucas era mesmo o pai de Pedro e queria assumir a responsabilidade, Joaquim ia ter que devolver o menino. Eles voltaram para Muriaé juntos,
com Lucas dirigindo o próprio carro e Joaquim seguindo atrás no caminhão. Quando chegaram na casa de Ivone, Dalva saiu correndo e abraçou Lucas com força, chorando. Joaquim ficou ali parado, segurando Pedro, sentindo um vazio enorme. Dalva se virou para ele, pegou o bebê de volta. Obrigada por cuidar dele, Joaquim. Você salvou meu filho. Joaquim só conseguiu concordar com a cabeça. Não confiava na própria voz naquele momento. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se resolver. Lucas tinha provas de que tinha sido ameaçado pelo pai de Dalva, e isso mudou completamente a situação legal. O juiz cancelou a ordem de guarda provisória para os avós e determinou que Dalva podia ficar com o filho, mas com a condição de que Lucas assumisse a paternidade e ajudasse a criar a criança. O pai de Dalva perdeu completamente o controle da situação. Dona Marlene sumiu no mundo quando ficou sabendo que podia ser processada por extorsão. E Joaquim ficou ali, vendo tudo se resolver sem ele. Foi numa tarde, uma semana depois de tudo ter se acertado, que Lucas procurou ele. Os dois sentaram na varanda de Ivone, bebendo café. Eu sei que você cuidou da Dalva e do Pedro quando eu não pude estar aqui, Lucas disse, e eu quero te agradecer por isso. Mas também quero te pedir uma coisa. Joaquim olhou para ele, desconfiado. O quê? Eu estou abrindo uma oficina mecânica em Governador Valadares. Não é nada grandioso, mas é um começo. E eu preciso de um sócio, alguém que entenda de caminhão, que saiba trabalhar pesado. Você topa? Joaquim ficou surpreso. Por que você está me oferecendo isso? Porque eu sei que você ama eles tanto quanto eu, Lucas disse, sincero. E porque a Dalva quer você por perto. Ela disse que você faz parte da família agora, que o Pedro precisa de você tanto quanto precisa de mim. Joaquim sentiu um nó na garganta. Mas e a transportadora? Meu trabalho? Lucas deu um sorriso triste. A Dalva me contou que o dono te demitiu quando soube que você tinha fugido com o Pedro. Você não tem mais emprego lá. Era verdade. Seu Aguinaldo tinha mandado um recado através de outro motorista dizendo que Joaquim estava demitido e que se aparecesse lá ia ter problema. Joaquim tinha perdido o único trabalho que conhecia, a única vida que tinha. Mas talvez fosse a hora de começar uma vida nova, uma vida diferente. Eu aceito, ele disse por fim. Lucas sorriu e estendeu a mão. Sócios então. Joaquim apertou a mão dele, sentindo que estava fazendo a escolha certa. Os meses seguintes foram de mudanças. Joaquim deixou a estrada e foi morar em Governador Valadares, ajudando Lucas a montar a oficina. Dalva e Pedro moraram com Ivone por mais algum tempo, até Lucas conseguir alugar uma casa simples na cidade. E Joaquim virou presença constante na vida deles, tio Pedro para a criança que crescia saudável e risonha. A oficina começou pequena, mas foi crescendo. Lucas era bom mecânico, e Joaquim tinha os contatos da vida de estrada, conhecia todo mundo. Foram conquistando clientes, fazendo nome. Dalva nunca mais quis saber das terras do pai. Deixou tudo para trás, preferindo recomeçar do zero com Lucas e o filho. O pai dela tentou se aproximar algumas vezes, mas ela não quis saber. Tinha construído uma família nova, uma vida nova, e não precisava mais dele. Foi numa noite de lua cheia, Pedro já com 6 meses, que aconteceu algo que Joaquim nunca esqueceu. Ele estava na casa de Dalva e Lucas, ajudando a embalar o menino para dormir, quando ouviram uns barulhos estranhos do lado de fora. Joaquim saiu para ver o que era e quase não acreditou no que viu. 3 onças pintadas, paradas no quintal, olhando para casa. Dalva apareceu atrás dele, com Pedro no colo. São elas, ela sussurrou. As mesmas que me protegeram naquele dia. As onças ficaram ali por alguns minutos, só olhando, e depois sumiram no escuro da noite. Foi como se tivessem vindo dar uma última olhada, confirmar que estava tudo bem. Joaquim ficou ali parado, lembrando de tudo que tinha acontecido desde aquele dia na estrada poeirenta.
de como tinha encontrado uma moça grávida cercada por onças, de como tinha se metido numa história que mudou a vida dele completamente. Tinha perdido o emprego que tinha há 20 anos. Tinha virado fugitivo por uma semana. Tinha quase ido preso. Mas também tinha ganhado uma família, tinha encontrado um propósito, tinha aprendido que às vezes a gente precisa arriscar tudo para fazer o que é certo. E tinha virado pai, não de sangue, mas de coração. Toda vez que Pedro abria aquele sorriso banguela e estendia os bracinhos para ele, toda vez que Dalva agradecia por estar ali, toda vez que Lucas dizia que não teria conseguido sem ele, Joaquim sabia que tinha valido a pena. A reviravolta final veio quase 8 meses depois daquele dia na estrada. Joaquim estava na oficina consertando um caminhão quando recebeu uma visita inesperada. Era Zé Carlos, o caminhoneiro que tinha indicado a irmã Ivone para ajudar Dalva. "Rapaz, eu tenho uma notícia para você", Zé Carlos disse, tirando o boné e limpando o suor da testa. "Lembra da transportadora do seu Agnaldo?" "Lembro." "Por quê?" Ela faliu. O homem estava com dívida até o pescoço, não conseguiu pagar os motoristas e todo mundo foi embora. Agora ele está tentando vender os caminhões para pagar o que deve. Joaquim sentiu uma pontinha de satisfação mesquinha, mas logo passou. Não desejava mal a ninguém, nem mesmo para seu Aguinaldo. "Mas tem mais", Zé Carlos continuou. "A cunhada dele, a dona Marlene, está sendo processada pelo pai da Dalva. Parece que ela prometeu para ele que ia conseguir as terras da menina. Recebeu um dinheiro adiantado e no final não entregou nada. O velho ficou danado e foi atrás dela na justiça." Joaquim balançou a cabeça. "As coisas sempre voltam pra gente, né?" "Sempre", Zé Carlos concordou. Naquela noite, Joaquim contou para Dalva e Lucas sobre a falência da transportadora e o processo contra a dona Marlene. Dalva não demonstrou muita emoção. Tinha superado tudo aquilo. Estava focada no presente, no filho que crescia saudável, no marido que tinha voltado para ela, no amigo que tinha virado família. O tempo foi passando e a oficina prosperou. Joaquim nunca mais voltou para a estrada como motorista, mas não sentia falta. Tinha encontrado um lar, tinha encontrado gente que se importava com ele, que precisava dele. Pedro cresceu, ouvindo as histórias de como o tio Joaquim tinha salvado a mãe dele, de como tinha cuidado dele quando era bebezinho. E quando ficou maior, sempre pedia para o tio contar sobre as onças, sobre aquele dia mágico na estrada. Joaquim contava, toda vez com um sorriso no rosto, lembrando de como a vida dele tinha mudado completamente por causa de uma decisão que tomou numa estrada poeirenta em junho. A decisão de parar, de ajudar, de se importar. E toda vez que olhava para o terço velho da avó, que ainda carregava no bolso, lembrava das palavras dela. A gente nunca sabe quando vai ser instrumento de proteção na vida de alguém. Ele tinha sido esse instrumento para Dalva, tinha sido esse instrumento para Pedro. E no processo, tinha se salvado também, tinha encontrado o que estava faltando na vida dele, sem ele nem saber que estava faltando. Anos depois, quando Pedro tinha 5 anos e chamava Joaquim de tio Kim com aquela vozinha fina, quando Dalva e Lucas já tinham mais 2 filhos e a oficina tinha virado uma das maiores da região, Joaquim sentou na varanda da casa dele, uma casa simples que tinha comprado com o dinheiro da sociedade, e olhou para o céu estrelado. Tinha valido a pena cada escolha. Difícil, cada sacrifício, cada momento de medo e incerteza. Porque no final, o que importava mesmo era ter gente para amar, gente para cuidar, gente que fazia a vida valer a pena. E quando fechava os olhos, ainda conseguia ver aquela cena, a moça grávida embaixo do pé de jatobá, as 3 onças fazendo guarda, e ele ali parado, sem saber que aquele momento ia mudar tudo. A vida tinha um jeito engraçado de colocar a gente no lugar certo, na hora certa. E Joaquim tinha aprendido a confiar nisso. A confiar que mesmo quando tudo parecia perdido, sempre tinha um caminho, sempre tinha esperança.
E enquanto o vento da noite balançava as árvores e levava o cheiro de jasmim do quintal, Joaquim sorriu, em paz consigo mesmo, em paz com as escolhas que tinha feito, em paz com a vida que tinha construído, uma vida que tinha começado com um ato de coragem numa estrada poeirenta e tinha se transformado em algo maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Uma vida que provava que, às vezes, o maior tesouro que a gente pode encontrar não está no fim da jornada, mas no próprio caminho, nas pessoas que a gente conhece, nas vidas que a gente toca, no amor que a gente recebe e dá. E Joaquim tinha recebido muito, mais do que merecia, mais do que esperava. Tinha recebido uma família, um propósito, uma razão para acordar todo dia com vontade de viver. E isso, no final das contas, era tudo o que importava.